Você já se sentiu perdido em meio ao caos da vida? Como uma ovelha sem direção, vagando por caminhos desconhecidos, cercado por ameaças que você nem consegue nomear? Há 3.000 anos, um jovem pastor que enfrentou gigantes, que fugiu de reis enlouquecidos, que conheceu tanto o palácio quanto as cavernas do deserto, escreveu 6 versículos que atravessariam milênios. Davi não escreveu uma teoria teológica, ele escreveu um testemunho. E esse testemunho se tornou o salmo mais amado, mais memorizado, mais recitado em momentos de desespero da história humana. E qual é o motivo? É porque o Salmo 23 não fala de uma religião distante. Ele fala de um relacionamento íntimo entre o pastor e a ovelha, entre o Criador e a criatura, entre aquele que tudo sabe e aquele que nada controla. Hoje nós vamos caminhar juntos por esse vale de revelação e descobrir que em cada palavra desse salmo existe uma verdade que pode transformar completamente a forma como você enfrenta os seus dias. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e é uma alegria muito grande receber você aqui. Eu quero te convidar para um tempo de reflexão na palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Olha só, repara que Davi não diz assim, um pastor ou o pastor de Israel. Ele diz, meu pastor. Aqui tem uma apropriação pessoal que nós não podemos ignorar. A palavra hebraica usada para pastor é roê, que vai além de simplesmente alimentar. Ela inclui guiar, proteger, conhecer intimamente cada ovelha pelo nome. Quando Davi diz, meu pastor, ele está fazendo uma declaração revolucionária. O Deus Todo-Poderoso escolhe exercer cuidado individual. Ele não é um Deus distante, observando as multidões. É um pastor que conhece as feridas específicas de cada ovelha, os medos particulares de cada um, o ritmo do seu caminhar. Mas aqui tem um ponto muito importante que eu quero ressaltar. Uma ovelha só pode ter um pastor por vez. Você não pode ter vários senhores. Jesus mesmo vai ratificar essa ideia muitos séculos depois, em Mateus capítulo 6, verso 24, quando ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Quando nós declaramos, o Senhor é o meu pastor, nós estamos simultaneamente dizendo, minha carreira profissional não é o meu pastor, minha conta bancária não é o meu pastor, a opinião das pessoas não é o meu pastor. Deus está acima de todas essas coisas. Outra frase que merece destaque nessa análise é, nada me faltará. Significa que nós vamos ter provisão suficiente. Não é uma promessa de abundância desenfreada, mas de suficiência perfeita. Pense na sabedoria pastoral aqui. Um bom pastor não deixa suas ovelhas comerem até que elas fiquem doentes. Ele conhece exatamente o que cada uma precisa, na medida certa. A teologia reformada nos ensina que a providência divina não é dar para a gente tudo o que nós queremos, mas suprir com sabedoria e amor aquilo que realmente precisamos. Quantos de nós confundimos o nada me faltará com eu terei tudo o que eu quero? A diferença é enorme. Deus promete que não faltará o necessário para você cumprir o propósito para o qual foi criado. E isso é infinitamente maior do que qualquer lista de desejos temporais. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Fala de descanso intencional.
Aqui está uma verdade que as ovelhas conhecem, mas que os humanos esquecem. Ovelhas não deitam em qualquer lugar. Elas só se deitam quando 3 condições são atendidas. Quando elas estão livres do medo, ou seja, não há predadores à vista. Quando elas estão livres de conflito, não há tensão com outras ovelhas. E quando estão livres de parasitas, não há nenhuma irritação física. O fato de Davi usar o verbo faz deitar é revelador, irmãos. Muitas vezes nós precisamos ser levados ao descanso, porque não sabemos descansar por nós mesmos. Nós vivemos em uma cultura de exaustão santificada, onde estar ocupado é como se fosse uma medalha de honra. Mas o pastor diz: pare, deita um pouco, eu vou cuidar de você enquanto você descansa. O descanso não é preguiça, é obediência. É confiar que o mundo não vai desabar se você der uma pausa. Guia-me pelas veredas da justiça. Significa ser conduzido a um caminho de caráter. Essas veredas são trilhas circulares que o pastor percorre repetidamente com seu rebanho. São caminhos conhecidos, testados, caminhos seguros. E perceba uma coisa aqui. Davi fala de veredas da justiça, não veredas do prazer máximo, da fama, do sucesso rápido. Veredas da justiça, daquilo que é certo, daquilo que honra o nome do pastor. Em seguida ele diz: por amor do seu nome. Deus nos guia tão bem, porque além de nos amar, o próprio nome dele está em jogo. Eu me lembrei da conversa que Josué teve com Deus quando eles perderam a batalha contra a cidade de Ai. Ele disse assim, em Josué capítulo 7, versículos 8 e 9. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Continuando aqui no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Observe o verbo que foi usado, andasse. Não ficasse preso ou morasse, mas andasse. Sabe o que a gente pode aprender aqui? Os vales são lugares de passagem, não de permanência. A Bíblia nos ensina que os vales são pedagógicos. Deus nos ensina nos vales aquilo que nós nunca aprenderíamos nos montes. E qual é a diferença no vale? Tu estás comigo. Até aqui, Davi falava sobre Deus na terceira pessoa. Ele me faz, ele me guia. Agora ele fala com Deus, tu estás. A intimidade se aprofunda quando passamos pela adversidade. Quando Davi diz assim, não temerei mal algum, não é porque o mal não existe, mas porque tu estás comigo. A presença de Deus não elimina o perigo, mas elimina o medo. Tem uma grande diferença. A tua vara e o teu cajado me consolam. Significa que Deus tem os instrumentos para cuidar da gente. A vara para defender e o cajado para nos guiar e nos resgatar. São instrumentos de intervenção. Às vezes, o pastor nos defende de ameaças que nós nem vemos. Outras vezes, ele usa o cajado para nos puxar de volta quando nos desviamos. E aqui está a contradição. Essas mesmas ferramentas de correção também nos consolam, porque nós sabemos que estamos sendo vigiados, cuidados e corrigidos quando necessário. Nós não fomos abandonados à própria sorte. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Fala da provisão na adversidade. Esta é uma das imagens mais poderosas desse salmo. Deus não apenas nos livra dos inimigos, Ele prepara uma refeição diante deles. É uma demonstração pública de favor, proteção e suficiência. Seus inimigos, sejam pessoas, circunstâncias
ou forças espirituais não têm permissão de tocar você enquanto você está à mesa do Senhor. Eles podem observar, mas não podem interferir. Unges a minha cabeça com óleo, a consagração e a cura. O óleo tinha duas funções principais: medicinal, curar feridas, e cerimonial, consagrar para o serviço. Deus faz as duas coisas. Ele cura as nossas feridas e nos consagra para propósitos eternos. Você não é apenas uma ovelha sobrevivente. Você é uma ovelha ungida. O meu cálice transborda. Depois de tudo, os pastos, as águas, os vales, a mesa, vem a abundância. Não no início da jornada, mas depois de caminhar com o pastor. A bênção que transborda é aquela que foi testada, purificada, amadurecida. Bondade e misericórdia me seguirão. A expressão usada no hebraico para seguirão é geralmente usada para perseguição hostil. Mas aqui, o salmista Davi está falando da bondade e da misericórdia, o amor fiel da aliança que nos perseguem. Você pode fugir de Deus, mas não pode fugir do amor dele. Ele vai te perseguir com misericórdia por todos os dias da sua vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. O nosso destino final se refere não apenas a visitas ocasionais, mas a uma habitação eterna. A jornada com o pastor não termina. Ela se intensifica, se aprofunda e se completa na presença eterna. Então eu quero te perguntar, onde você está hoje nesse salmo? Talvez você esteja nos pastos verdejantes, experimentando a paz que vem de confiar plenamente. Seja grato, mas não se acomode, outros vales virão. Talvez você esteja no vale da sombra da morte. Suas circunstâncias são escuras, o caminho não está claro e você está se perguntando, onde está o pastor? Ouça isso, ele está aqui, agora, no vale com você. A sombra da morte não é a morte, é apenas a sombra. E sombras não podem te ferir quando o pastor está ao seu lado. Talvez você esteja à mesa na presença dos inimigos. Seus críticos estão assistindo. Suas circunstâncias não mudaram completamente, mas há uma provisão inexplicável. Continue se saciando em Deus. Continue confiando. A mesa foi preparada para você. Ou talvez você esteja lutando com a própria premissa do Salmo, ou seja, o Senhor é o meu pastor. Isso soa muito bonito, mas você não tem certeza se acredita nisso. Então, eu quero te desafiar. Faça um teste com o pastor. Não com desrespeito, mas com honestidade. Diga para ele assim, Deus, se você realmente é o meu pastor, eu preciso que você me mostre isso. Eu preciso experimentar o seu cuidado, a sua provisão, a sua presença. E então, observe, porque um bom pastor sempre responde quando suas ovelhas o chamam. E aqui está a verdade final. Você pode memorizar esse salmo, recitar todas as vezes que estiver com dificuldade, colocá-lo em um quadro, igual muita gente faz, deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 23, mas essa palavra só se torna real quando você para de ler essa passagem apenas como espectador e começa a vivê-la como ovelha que reconhece a sua fragilidade, que escolhe confiar, que segue mesmo sem entender o caminho completo, como ovelha que descansa porque sabe que está segura. O pastor está te chamando hoje. A pergunta não é se ele é confiável. A história de Israel, o testemunho de Davi, a cruz de Cristo já responderam isso. A pergunta é, você vai entregar a sua vida para ele? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E se o Espírito Santo trouxer à sua memória o nome de alguém, é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Escreva o nome dela aqui.
e declare pela fé: o Senhor é o meu pastor. Amém? Escreva isso com convicção. O Senhor é o meu pastor. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado pela tua palavra. Reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, aquele que guia a nossa alma. Nós nos prostramos diante de ti, reconhecendo que somos ovelhas, frágeis, vulneráveis, propensas a nos desviar. E mesmo assim, o Senhor nos chama de tuas ovelhas. Não por causa de mérito algum, mas por causa da tua graça imensurável. Ó Deus, nesse momento, algumas pessoas que estão ouvindo essa palavra estão cansadas. Elas se esqueceram como é deitar-se em verdes pastos. As nossas almas estão inquietas. Nossa mente não descansa. Nosso corpo está exausto. Pai, faça-nos deitar em pastos verdejantes. Restaura a nossa alma. Ensina-nos novamente sobre a força que recebemos quando descansamos em Ti. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão passando pelo vale. O vale da perda, do luto, o vale da enfermidade, da solidão, da incerteza. As sombras são longas e o medo é real, mas o Senhor nos prometeu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Pai, que cada um sinta a Tua presença agora, não apenas com a mente, mas que experimentem essa segurança em suas almas, porque cremos que Tu estás conosco, nesse vale de lágrimas, de dor e de sofrimento. Manifesta o Teu amor na vida de cada um. Preparas uma mesa, mesmo que estejamos cercados pelos inimigos, pelas circunstâncias que não mudaram, por pessoas que não nos compreendem, pelas batalhas que ainda não acabaram. Obrigado por preparar essa mesa. Obrigado porque a Tua provisão não espera que tudo esteja perfeito. Obrigado porque o Senhor alimenta as Tuas ovelhas, mesmo quando os lobos ainda estão por perto. Nos dê coragem para saciarmos a nossa fome espiritual com o banquete que o Senhor nos deu, porque cremos que essa mesa foi preparada especificamente para nós. Senhor, nós confessamos que em alguns momentos da vida nós nos afastamos de Ti. Houve momentos em que tentamos ser os nossos próprios pastores, tentamos encontrar nossas próprias pastagens, escolhemos nossos próprios caminhos e acabamos nos perdendo. Obrigado porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nos perseguem. Obrigado porque, mesmo quando fugimos, o Senhor não desiste de nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que duvidamos do Teu cuidado, por todas as vezes em que quisemos fazer tudo com nossos próprios recursos, pelas vezes em que nós reclamamos da Tua provisão, porque estávamos buscando os nossos próprios desejos. E agora, Pai, derrama o Teu óleo sobre as nossas cabeças. Onde há feridas, que o Senhor traga cura. Onde há cansaço, que o Senhor renove as forças. Onde hoje se encontra um vazio, que possa ser cheio da Tua presença transbordante. Que o Salmo 23 não seja apenas um texto bonito que nós ouvimos hoje, mas que seja uma realidade viva em nossas jornadas. Que possamos caminhar com confiança inabalável, não como visitantes, mas como filhos que chegaram em casa, como ovelhas que finalmente descansam para sempre nos Teus braços. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim como essa chuva começou a cair aqui, que as bênçãos de Deus sejam derramadas aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que você possa dizer com convicção: o Senhor é o meu pastor. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa palavra abençoou sua vida,
Compartilhe ela com seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu quero que essa palavra motive você a louvar mais a Deus, a entoar louvores a Deus, a adorar a Deus. Não espere o domingo na sua igreja para você louvar a Deus. Louve a Ele na sua casa, no seu quarto, no chuveiro, onde você estiver. Louve a Deus, exalte a Ele pela sua grandeza. Tenha um coração grato a Deus. Pastor, eu nem sei cantar direito. Não é disso que eu estou falando. Deus não está preocupado com as notas que você atinge enquanto você canta. Deus não está preocupado se você sabe ou não cantar direito, se você sabe ou não a letra da canção. Ele está de olho na atitude do seu coração. Amém? Ele está de olho na atitude do seu coração. E é interessante, irmãos, que o louvor também, ele é para nós uma arma de guerra. É isso mesmo. O louvor é uma arma de guerra. Eu quero ler o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22. Diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Israel estava aqui no meio de uma batalha, cercados pelos inimigos. O rei Josafá, depois de orar, de jejuar, de se aconselhar com as pessoas, ele chamou para a guerra o grupo de louvor. Ele chamou cantores, tocadores, e o texto diz que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que, verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os amonitas e os moabitas, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Israel cercado pelos inimigos, o rei Josafá pediu a Deus uma orientação. Deus disse para ele: se posicione, vá para a batalha, mas à frente do exército coloque pessoas que entoem cânticos, que louvem a mim. E foi isso que Josafá fez. Ele colocou na frente do exército pessoas louvando a Deus. E sabe o que aconteceu? Os inimigos, os exércitos inimigos, que eram 3, eles lutaram entre si. Eles se derrotaram. Israel venceu essa batalha sem ter que lutar. Qual a arma que Israel usou? O louvor. E o que eles cantaram? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em outra versão está escrito assim. Tem um teólogo chamado Matthew Henry que disse o seguinte: o louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Eu vou falar de novo aqui agora para o pessoal do Instagram, porque eu fico assim, ó. Aqui
Quando eu olho para cá, eu estou olhando para uma câmera que está transmitindo pelo Instagram. Quando eu olho para cá, eu estou falando para as pessoas que me acompanham pelo YouTube. Tá bom? Então eu vou falar agora para o Instagram. O louvor prepara o caminho para Deus agir. Você pode dar um glória a Deus? O louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvar a Deus antes da vitória é colocar a nossa fé em ação. Isso é fé. Cantar um cântico de louvor a Deus antes que você receba a vitória é uma expressão de fé. É declarar: Deus já venceu. Deus já me deu a vitória. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas eu creio que o Senhor já me concedeu a vitória. Muitas pessoas falam do cântico de Miriam. Lembra que Miriam cantou depois que Moisés abriu o mar, né? Depois que Deus abriu o mar através de Moisés e eles passaram em terra firme, do outro lado Miriam cantou. Só que antes dela ter essa vitória, antes deles obterem essa vitória, o texto diz que todo o povo estava murmurando. Então, o cântico de Miriam, depois da vitória conquistada, eu não estou dizendo que ele não é correto. Nós temos que louvar a Deus, agradecer a Ele pelas vitórias que nós recebemos. Mas por que Miriam não cantou lá, enquanto o exército estava se aproximando? Foi o cântico certo, mas na hora errada. Eu posso dizer assim. Porque ela louvou a Deus, ela exaltou o nome de Deus depois que a vitória foi conquistada. Quantos estão entendendo, digam amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu estou entendendo. Então, louvar a Deus antes da vitória é fé. Isso se chama fé. É você declarar: Deus já me concedeu a vitória. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego. Que alegria! Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria! Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela.
E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação. Meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né, no meu caso, a Gabi, foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois, mais alegria, veio a Mariana, em 91. Que alegria. Um casal jovem, com filhos. A casa já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria. Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria. Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E aí, agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, né, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar, porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.